Olá, queridos, graça e paz. Estou passando aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre adoração, mas é uma adoração verdadeira, uma adoração genuína. Não é sobre uma religião, não é sobre uma doutrina, é sobre adoração. Antes de iniciar, eu gostaria de te pedir para se inscrever no canal. Já deixa o teu like, compartilha esse vídeo, deixa o teu comentário. Tenho certeza que esse vídeo vai abençoar a tua vida. Amém? Eu gostaria de ler um texto que se encontra lá no Evangelho de João. João capítulo 4, a partir do versículo 1 diz assim: Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora o próprio Jesus não tenha batizado, mas os seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Então ele chega a uma cidade de Samaria, que é chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da viagem, assentou-se assim junto do poço, e era cerca da hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana: Como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Tu disseste bem, eu não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. É um texto um pouco extenso, mas é necessário lermos o texto por completo para que não venha ficar dúvida acerca da palavra. E quando Deus colocou isso ao meu coração, falar sobre adoração, e automaticamente, por isso que eu falei para você, não é sobre uma religião, não é sobre uma doutrina, não é sobre um conjunto de regras, é sobre uma vida, é sobre um estilo de vida. O que Jesus estava querendo ensinar para aquela mulher, que não é sobre o ambiente, não é sobre os lugares, não é sobre uma doutrina, não é sobre uma religiosidade, é sobre alguém que vive esse estilo de vida, é sobre alguém que adora ao Senhor independente do momento, independente do ambiente, independente de igreja, independente de qualquer coisa. Nós precisamos sim de uma igreja para congregar, mas queridos, nós precisamos ser adoradores acima de qualquer coisa. Sabe, nós precisamos entender e entrar na dimensão do espiritual na adoração. Por isso que Jesus fala, olha,
É necessário que para aqueles que adorem ao Senhor, adorem em espírito e adorem em verdade, porque Deus é espírito. E se Deus é espírito, queridos, nós precisamos entrar no nível da espiritualidade. E para entrar nesse nível, nós temos que sair do natural, nós temos que sair da lógica, nós temos que sair do plano terreno e olhar para o Senhor com um olhar de espiritualidade. Sabe, não é um estilo musical somente. Não é uma doutrina, não é uma igreja, não é igreja A, não é igreja B. Sabe, quando eu vejo isso aqui, eu vejo esse diálogo de Jesus com essa mulher, parece que eu estou vendo os dias atuais. Os judeus diziam que o lugar de adorar a Deus era na Judéia. E os samaritanos diziam que adorar a Deus seria em Samaria. Essa mulher deixa bem claro isso. E Jesus aqui não está preocupado com o local da adoração. Jesus está preocupado com aquele que adora Ele. Não é o lugar, não é a igreja, mas sim adorar o Senhor. E nós temos entrado nesse ambiente. Ah não, a minha igreja é a correta, a igreja do fulano é errado. O meu jeito de adorar é correto, o jeito de adorar do fulano é errado. Não, queridos, não é isso. Sabe, o Espírito Santo tem falado muito isso ao meu coração. O inimigo tem colocado a contenda dentro do povo de Deus, porque um quer estar mais certo do que o outro. E sabe o que é pior? É que quando uma igreja, quando um pregador fala a respeito de outro ministério ou aponta o erro de outro ministério, a igreja sim ainda consegue glorificar o Senhor. Mas o meu coração sangra, porque, queridos, não é sobre quem faz melhor, não é sobre quem tem uma performance bonita, não é sobre quem performa melhor, é sobre quem adora o Senhor na essência. Enquanto nós estamos brigando de ser igreja, enquanto nós estamos lutando contra nós mesmos, o reino das trevas está ganhando proporção. E eu venho aqui hoje somente te alertar, eu vim aqui hoje direcionado pelo Espírito Santo, para que você alerte, para que você olhe com um olhar espiritual do que está acontecendo. Porque Jesus aqui deixa bem claro, e eu repito, não é sobre lugar, é sobre adorar o Senhor. Muitas pessoas não entendem nem o que estão fazendo no ambiente de culto. Muitas pessoas só vão ao culto, mas não participam do culto. E ir à igreja não é sinônimo de adoração. Ir à igreja não é sinônimo de alguém que serve a Deus. Porque a adoração é um estilo de vida, é uma caminhada. É todos os dias, é de segunda a segunda. 24 horas por dia eu adoro ao Senhor. Sabe, eu não dependo de um louvor para sentir a presença de Deus. Eu só dependo de estar diante do Senhor e ter a convicção de que Ele está presente. Sabe, o melhor momento, a adoração genuína é aquela que não é programada, mas é aquela que tem intencionalidade. Por que intencionalidade? Porque eu entro no meu quarto, eu tranco a minha porta e eu vou buscar o meu Senhor no secreto. E na igreja eu só derramo aquilo que eu vivo no meu secreto. No culto à noite eu só derramo aquilo que eu adorei durante o dia inteiro. Então não é sobre um momento, é sobre um estilo de vida. Não é sobre um lugar, é sobre ser este lugar. É sobre estar no lugar da adoração. É sobre chorar na presença de Deus na igreja, mas chorar também na presença de Deus em casa. É sobre externar as atitudes de Cristo nas nossas vidas. É sobre isso. Não é sobre uma religião, não é sobre uma religiosidade, não é sobre um conjunto de regras. É sobre adorar o Senhor acima de todas as coisas. É sobre olhar para Cristo e se preocupar em agradar o coração do Senhor. É sobre olhar para o Senhor e deixar Ele falar com você. É sobre se ajoelhar e somente adorar o Senhor sem pedir nada em troca. É sobre a adoração verdadeira que eu quero falar com você. É sobre isso que eu quero falar com você. Chega, querido, de só parecer que adora o Senhor. Chega de só parecer uma adoração ao Senhor. Chega só de cantar louvores. Vamos viver a adoração. Vamos despertar para a adoração genuína, a adoração verdadeira. Porque aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade não irá ter sede novamente.
porque a sua sede é saciada todos os dias pela presença do Espírito Santo de Deus. Então, em nome de Jesus, deixa de lado a religiosidade, deixa de lado a religiosidade e olha para Jesus, olha com um olhar espiritual, olha para a adoração ao Senhor, se derrama em lágrimas em adoração ao Senhor, passa horas e horas adorando ao Senhor. O Senhor ainda está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, que não depende do ambiente em que está, mas depende do que existe dentro de si, e é a presença de Deus. Nós não podemos deixar que a essência de Jesus seja alterada nas nossas vidas. A essência, o nome já diz, querido, a essência não muda. E nós não podemos deixar, ou nós não podemos barganhar, não podemos trocar essa essência por nada. Não podemos negociar, não podemos sair do lugar da adoração por nada. Então, em nome de Jesus, seja um adorador. O adorador que adora ao Pai em espírito e em verdade. Eu gostaria de orar com você. Pai, eu só quero te pedir, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença. Espírito Santo, a única coisa que eu quero te pedir, abre os nossos olhos espirituais. Tira os tampões, Senhor, dos nossos ouvidos. Que nós venhamos olhar só para o Senhor. Que nós venhamos viver num ambiente de adoração. Nós temos sim, Senhor, que congregar em uma igreja, sim. Mas nós precisamos entender que o nosso lugar é no centro da tua vontade. Te adorar acima de qualquer coisa, te adorar acima de uma doutrina, te adorar acima de uma religião, te glorificar acima de qualquer coisa, te glorificar, ó Pai, em qualquer lugar, qualquer ambiente, qualquer momento. Então, Pai, desperta a igreja para a adoração genuína, desperta a igreja para uma adoração, Senhor Deus, genuína, uma adoração que não tem mentira, uma adoração verdadeira, uma adoração na essência. Desperta, Senhor, a igreja para isso. Levanta, Jesus, homens e mulheres que não terão vergonha de te adorar, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja na rua, seja em qualquer ambiente, nós iremos te adorar, Senhor, porque a essência é te adorar. E nós queremos ser genuínos, nós queremos ser verdadeiros com o Senhor. Nós não conseguiremos ser perfeitos, mas nós temos que ser pelo menos sinceros diante da tua presença, Jesus. Então, Pai, esse coração que está quebrantado, esse coração, quem sabe, que está até endurecido, esse coração, Pai, que foi maltratado pela religiosidade, esse coração que sofre hoje, esse homem, essa mulher hoje que se encontra perdido, Espírito Santo, vem com a tua verdade sobre a vida dele e desperta para o verdadeiro caminho. E o verdadeiro caminho, Senhor, é te adorar em espírito e em verdade. Senhor, assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo te conduza hoje e sempre, e eu te espero no próximo vídeo.